Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Queria pedir para os irmãos ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Salmos 119. Salmo 119, versículo 114. Amém? Fala assim: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, porque para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Essa semana veio na minha mente qual será o meu legado. É uma responsabilidade muito grande, né? Todo mundo deixa um legado. Pelo mal, pelo bem, você deixa um legado. E aqui fala que deixa claro que é difícil guardar os mandamentos de Deus. E a gente tem guardado os mandamentos de Deus. A gente tem feito jus, que nem o versículo 115, que ajuda-me a guardar os teus mandamentos. Que a gente possa refletir essa manhã e ter um verdadeiro encontro com Deus e estar com o coração totalmente aberto para adorar nosso Deus. Mateus. Verbo vivo veio entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Outro igual não há, igual não há. Cativos, era chegado o Reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta,
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, nós queremos dar início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Amém? Salmos 25, a partir do 14. A palavra do Senhor diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti confio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Nesse momento, quero passar a palavra ao pastor para que nos dirija uma oração. Oremos então. Santo e bendito Deus, Pai dos altos céus, nós, teus servos, viemos à tua presença para te agradecer por nossas vidas, pela paz que temos, pela saúde, e nos apresentamos para o louvor e adoração do teu santo e bendito nome. Pai, venha nos abençoar, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, aceita os nossos louvores, ó Pai, a nossa oração, a nossa súplica ao teu trono da graça. Pai, abençoe a cada um que pôde chegar nessa manhã, que seja uma manhã de bênção, de libertação, de cura das enfermidades. Nós nos colocamos humildemente em tuas mãos e clamamos, Senhor meu Deus, para que venha sobre nós também a tua palavra através do teu servo. Senhor, usa-o nas tuas mãos para que ele possa falar segundo a tua vontade. Aceita os nossos louvores e nos abençoe. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos a tua plena direção neste culto, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje está repleto, hoje acabou as férias, né, irmãos? Acabou completamente. Estou vendo aqui a igreja, acho que está todo mundo aqui. E quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Carlos, né? Tomei posse aqui no dia 9, alguns eu não vi ainda. Então, que Deus abençoe
a cada um de vocês. Estou conhecendo alguns hoje. Sejam bem-vindos à igreja e à casa do Senhor. Hoje é um dia especial. Por falta de um cartaz, veio 3 para falar desse programa às 18 horas, em comemoração aos 84 anos da Igreja Adventista da Promessa. Então, lá no acampamento Canaã, nós teremos ali o pastor José Lima, nós teremos a presença do coral de Vila Maria. Então, você, promessista, vá lá, vá comemorar, orar a Deus, agradecer a Deus por esses 84 anos da Igreja Adventista da Promessa. Ah, vai ter muita gente, não vai ter ar-condicionado, mas isso não importa. O que importa é que você participe com alegria, vá ali com seu coração aberto, né, para desfrutar junto com os outros irmãos da região desse momento. Irmãos, eu tenho um pacote aqui de medidas. Tem muitas coisas para falar com a igreja. Os irmãos têm um pouquinho de paciência aqui, porque são coisas importantes. Primeira coisa que gostaria de falar é a classe doutrinária. Se tiver interesse com relação a estudar a doutrina da igreja, e aqueles que também pretendem batizar nesse ano, está aqui o pastor Paulo, né? Está à frente dessa classe, né? Também, junto com eu. Junto comigo. Então, nós estamos juntos para levar adiante a classe doutrinária. Se houver interesse, mesmo que você já tenha feito, se tiver esse interesse, estaremos ali aos sábados, né? Então, fale conosco. Nós queremos que você faça parte aí, estude a palavra de Deus. Na última reunião aqui da liderança da igreja, nós colocamos o nosso presbítero Ademir na condição de líder da manutenção. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa formar uma equipe. Nós temos várias necessidades na igreja com relação à manutenção, só que ele não pode ficar sozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de uma equipe. Então, quem se apresenta como voluntário aqui para ajudar? 1, 2, 3... Pronto, presbítero, o senhor não está mais sozinho. Já tem alguns aí. E quem puder ajudar também. Nós temos aqui a necessidade de fazer um mutirão de limpeza, de organização. Mais um lá. Outro domingo. Fazer um mutirão de limpeza, de organização aqui. Acho que Outro domingo, então. Que bom, já temos. Há um pedido lá do DIJAP, para não haver movimentação lá que atrapalha o estudo das crianças, né? Quem não é professor, não adentre o DIJAP no horário ali que elas estão ministrando, porque isso atrapalha um pouco o andamento ali, as crianças se dispersam muito fácil. Então, é um pedido para que não haja movimentação no DIJAP. Tudo bem? Todos ouviram, né? Então, tá bom. Culto na quarta-feira. Nós estamos querendo aqui que alguns irmãos assumam o compromisso de orar pela igreja. Nós queremos que a quarta-feira seja esse dia de oração. A igreja tem várias necessidades. Nós temos que orar também pelo púlpito, pelos irmãos que estão adoecidos em hospitais. Então, nós queremos que a quarta-feira seja um dia de compromisso. Nós não queremos ultrapassar o horário até as 21 horas, das 20 às 21 horas. Mas a nossa ênfase aqui na quarta-feira vai ser oração. O pastor Alex, que também está conosco aqui no Parque Itália,
ele manifestou para mim o desejo de estar aqui nas quartas-feiras também. Então, eu gostaria de que, eu sei que para muitos, tem alguns aqui que já têm esse compromisso, mas eu gostaria de mais gente para a gente realmente fazer da quarta-feira um compromisso mais sério, de oração. Quem vir aqui vai vir com essa responsabilidade, orar pela igreja. Você vai representar muitos que não podem estar aqui. Então eu gostaria de ver uma mão levantada aí. Quem assume o compromisso de quarta-feira vir aqui para a oração? Mais. São poucos ainda, mas já estamos melhorando nesse sentido aí. É compromisso de oração, oração com a igreja. Bom, irmãos, tem mais coisas aí, mas por enquanto são essas coisas mais importantes aí. Mas tem mais orientações para a igreja, mas por enquanto é o que nós queremos deixar com a igreja, são esses pedidos aí e essas orientações. Vamos, que Deus abençoe, que tenhamos um culto aqui maravilhoso na presença de Deus. Hoje está cheio, ainda tem lugar aqui na frente. Estou vendo gente de pé aí, mas pode se acomodar melhor aí. Queria parabenizar os aniversariantes da semana. Peço que projetem. Dia 25, Otávio. 26, Maria José. 27, irmão Samuel. 29, José Sidney Piai. Parabéns. Maria Regina e Maria Aparecida da Silva Biela. Todos sejam abençoados pelo Senhor. Muitas felicidades. Também gostaria de agradecer as pessoas que nos visitam. Não chegou até aqui o nome de vocês, mas que vocês se sintam à vontade aqui na casa do Senhor. Que o Senhor possa falar com vocês. Amém? Irmãos, chegou também um momento especial. Chegou, né, pastor? Então eu quero convidar o pastor Paulo, né, para que venha até aqui à frente. E para que ele convide os pais. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos com muito carinho apresentar a Deus um bebê, o Gabriel. Eu peço ao Cristiano e a Ariane que tragam o Gabriel. Vou chamar também a avó. Cadê a avó? Por parte da mãe. Está aí? E o vô. A Sandra e o Nezão. E a Bisa. A Bisa que está aqui esperando, está com medo que eu não vou chamar ela, mas vou chamar sim. Você acha que eu vou esquecer, Clélia? O Gabriel, embora grandão assim, mas ele nasceu com apenas 45 centímetros, né? E nasceu esbelto já, viu? Ó, com 2 quilos e 545 gramas. Só não precisa fazer mais academia. Né? Dá para chegar mais para cá um pouquinho? Vou estar lendo na palavra de Deus um texto muito conhecido. E eu quase não leio esse texto quando apresento bebês. Mas eu estava meditando nesse texto hoje numa linguagem um pouco diferente. Eu vou meditar e depois da meditação e falar o grupo vai estar louvando a Deus. Está em Lucas, no capítulo 2, os versículos 25 a 32, em nome de Jesus. Naquele tempo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer.
guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia, quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei. Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Olha a importância que tinha este menino Jesus. Diz que Simeão, ele era um homem bondoso. Ele vivia em oração e consagração. E o Espírito Santo teve um carinho tão grande com ele, disse para ele assim: ó Simeão, você almeja o Messias, auxílio divino para Israel, e o Senhor manda dizer para você que você não vai morrer antes de ver o menino Jesus. E um belo dia ele chega no templo. De repente aparece lá José e Maria, para apresentar o menino a Deus e cumprir os rituais da lei daquela época. E ele então, a palavra diz que ele louvou a Deus, pegando o menino nos braços e agradecendo a Deus porque ele agora poderia morrer. Eu já vi o Salvador. Agora você vê o que esse menino, ele virou para Israel e para a sociedade, para os religiosos, para os cristãos e para as crianças daquela época. Isso está em Mateus 19. Um dia alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Cristiano e Ariane, a importância de vocês dois para o Gabriel é muito grande. Veja que os pais daquela época entendiam que levar os filhos para Jesus, orar por eles, o que vocês desejaram. O Gabriel está sendo apresentado ao Senhor. Que menino será o Gabriel? Sem Deus. Mas que menino será o Gabriel? Sendo abençoado pelo Senhor. A estrutura que Deus deu ou dará para vocês, financeira e espiritual, é muito importante vocês aplicar sobre a vida dele. A palavra de Salomão diz: ensina o menino o caminho, a verdade. E quando ele crescer, ele não vai esquecer. Diz a palavra que ele não se desviará dele. Então está sob a vossa responsabilidade ensinar o Gabriel. Deus abençoe vocês ricamente, muita sabedoria. Depois o dinheiro, né? Para comprar roupinha, para pagar a escola, para tantas outras necessidades. Mas sobretudo, peço para Deus muita sabedoria para que vocês possam ensinar esse menino e outros que virão, né? Não. Faça isso. Tão lindo. Eu vou pedir para o grupo vir aqui. Nós vamos louvar a Deus, adorar. É como um sonho que se realizou. Longa espera, tempo que enfim passou. Os nossos corações parecem explodir de amor por te querer. Rendemos a Deus louvor.
Opa. Não. Deixa eu acalmar ele, que ele está meio agitadinho. Vamos ficar em pé todos? Senhor Jesus, é no teu nome, o teu nome glorioso, que com amor, com carinho, Senhor, os pais trouxeram o Cristiano, Senhor, e a Ariane, o pequeno Gabriel, Senhor, que está sendo por mim, no nome de Jesus, apresentado a Ti, Senhor. Nós pedimos, Pai, que este menino, ele possa ser, pelo Teu Espírito, ensinado, Senhor, ensinado para ele, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, e que ele possa crescer em estatura, Senhor, e crescer em conhecer a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre a humanidade, Pai. Toma ele em Tuas santas mãos. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, entregando ele na Tua presença, assim como os pais e toda a família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. Irmãos, só mais um recadinho. Uma correção, tá? A classe de casais, ela se dará início na segunda semana de fevereiro, tá? O pastor que está à frente é o pastor Edmilson. Ele e a Regina, eles estarão no próximo sábado, né, pastor? Lá em Presidente Prudente, eles terão um compromisso com a igreja lá. Então, devido a isso, a classe de casais terá início no segundo final de semana de fevereiro. Amém? Nesse momento, quero convidar os diáconos em função para o recolhimento da oferta. Peço para que a igreja se coloque em pé. Feche seus olhos por um instante. Senhor meu Deus, Pai Santo Eterno que estás nos céus, toda honra, glória e louvor ao Teu santo nome, Senhor. Pai amado, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és nas nossas vidas, Pai. Agradecer pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pelas Tuas provisões de saúde financeira, familiar e espiritual, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos Te retribuir, Pai, Te agradecer, Te louvar, Pai Santo, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Deus eterno, eu Te peço, Pai, que abençoe essa igreja, Pai, coloque as Tuas mãos sobre cada um dos Seus filhos, sobre cada família, Pai Santo. Abençoe os lares, Pai Santo, que neles possa haver mantimento, Pai, e sustento para vossas casas, Pai, e também para a Tua igreja, Pai Santo. Abençoe a todos, Pai, aqueles que irão ofertar, e também aqueles, Pai Santo, que por algum motivo não têm nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar e Te agradecer, Senhor. Amém. Me escutas quando canto, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Quero convidar o NGAP para mais 2 louvores antecedendo a mensagem. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés e prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Busco a ti, grande Deus,
Me rendo a ti, pois tão fraco sou. Nenhum outro rei por mim se humilhou pra me salvar e me curar. Tudo que há em mim vem de tuas mãos, nada vale mais do que o teu amor. Te amo, Deus, meu Salvador. Meu prazer está em ti. Tu és meu Pai. Eu oro a ti, Deus de paz. Descanso em ti, livra-me do mal. Tudo que há em mim vem de tuas mãos, nada vale mais do que o teu amor. Te amo, Deus, meu Salvador. Meu prazer está em ti. Tu és meu Pai. Te amo, Deus, meu Salvador. Meu prazer está em ti. Tu és meu Pai. Livre em ti eu viverei, livre em ti eu viverei, a ti eu me rendo, a ti eu me rendo. Livre em ti eu viverei, livre em ti eu viverei, a ti eu me rendo, a ti eu me rendo. Livre em ti eu viverei, livre em
verei, a ti eu me rendo, a ti eu me rendo. Te amo, ó Deus, meu Salvador, o meu prazer está em ti. Tu és meu Pai, te amo, ó Deus, meu Salvador, o meu prazer está em ti. Tu és meu Pai. Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de cada um essa manhã. Peço os irmãos procurarem suas Bíblias. Apocalipse 7, versículos 16 e 17, em nome de Jesus. Apocalipse 7. Versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Essa manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença e podem ter pessoas aqui que querem que o Senhor enxugue as suas lágrimas. Tem pessoas aqui, Senhor, que esperam a sua cura. Tem pessoas aqui, Senhor, que esperam que o Senhor termine as suas angústias. Tem pessoas aqui que precisam, meu Pai, de cura para depressão, qualquer outra coisa, meu Pai, em suas vidas. Pessoas que precisam de bênção em suas casas. Pessoas que precisam estar mais próximos de Ti. Pessoas que querem ter mais fé. Pessoas que vêm aqui em busca de milagres. E o Senhor abençoe a cada um de nós, meu Pai. A cada um aqui presente. A cada um que está aqui, meu Pai. Abençoe, Senhor, a palavra que será dita agora e o Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Que o Espírito Santo visite as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, irmãos. Eu estava estudando sobre a Babilônia e eu gosto muito de também falar algumas coisas, porque quando a gente está pesquisando, a gente vê tanta coisa bacana da história da época, como que era as cidades antigas, e a Babilônia é incrível. E ela tem tudo a ver, a arquitetura dela também tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Esse desenho aqui é uma ilustração de como era a Babilônia, mas é uma ilustração bem próxima de como era, porque eles fizeram estudos de dados que eles recolheram das ruínas da Babilônia,
com dados, informações certinhas de como era a arquitetura da Babilônia. E é muito bacana a gente ver a cidade da Babilônia aqui. Então, olha que legal. Esse aqui é o rio Eufrates. Esse aqui é o rio Eufrates. E olha que bacana, ele passa no meio da cidade. E o que eles fizeram? A cidade é esse retângulo gigante aí. Era totalmente murada, com muros altíssimos. E os babilônicos, eles fizeram um lago artificial. Percebe aqui? Eles fizeram um lago artificial. Além dos muros gigantescos, tinha esse lago que era preenchido com as águas do rio Eufrates. Ou seja, eles tinham uma proteção gigantesca lá na cidade. Estrategicamente falando, na época, era uma fortaleza impenetrável. Então eles tinham uma segurança, os babilônicos tinham uma sensação de segurança extrema, o lugar mais seguro da terra. A Babilônia, na época, era o centro político, cultural, militar, e tinha a concentração de riqueza, a maior concentração de riqueza da época. Comparado hoje, Estados Unidos, China, Rússia. Na Rússia não pela grana, mas pelo poderio militar, né? Mas era o centro do mundo ali. E eles ficavam à margem ali, eles ficavam entre o rio Eufrates. E eles tinham um sistema de irrigação que tirava a água do rio Eufrates para levar água para os palácios superiores. É por isso que existiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era os jardins suspensos da Babilônia, porque eles tinham todo esse sistema de levar as águas para cima, então eles possibilitaram criar jardins para poder fazer irrigação. Olha que legal, essa é uma ilustração de como seria o jardim da Babilônia. O jardim em especial não é exatamente esse, talvez não seja exatamente esse desenho perfeitamente como era o jardim da Babilônia, porque até hoje os arqueólogos procuram onde era a localização exata dos jardins. Então eles não sabem muitos dados desses jardins. Onde fica a Babilônia? Aqui é o continente africano, aqui é a península do Sinai, onde os hebreus passaram do Egito para Jerusalém, e aqui fica a Babilônia. Aproximando um pouquinho mais, olha aqui. A península, Jerusalém, Babilônia. A Babilônia fica no Iraque. E ela tem uma distância de Israel para a Babilônia de 750 quilômetros de distância. Aí eu fui procurar na internet qual que é a distância, fica entre Campinas e Florianópolis. Fica mais ou menos essa distância, entre Campinas e Florianópolis. Se for a pé de Campinas a Florianópolis, você vai ter mais ou menos a ideia do percurso que eles tiveram. Aí a Babilônia fica a 100 quilômetros de Bagdá. É muito interessante, irmãos, que essa é uma ilustração de como era a Babilônia na época. E aqui, passa uma avenida principal. Essa avenida principal era chamada de Avenida do Cortejo. Essa avenida, ela tinha 120 leões de pedra nessa avenida toda, e ela passava por um portal que chama Portal de Istar. Uma vez por ano, os babilônicos levavam todas as divindades, as estátuas deles, fazendo um cortejo nessa avenida. Então todo o povo tinha que adorar esses deuses. Eles viam esses deuses, todos esses deuses da Babilônia. E eles passavam num cortejo aqui, e passavam por esse portal. E esse portal foi encontrado no final do século XIX por uma delegação de arqueólogos da Alemanha. Eles encontraram esse portal lá na Babilônia, lá no Iraque. E eles pegaram, desmontaram esse portal e levaram lá para um museu na Alemanha. E eles remontaram o portal de Istar, super importante da Babilônia. Eles montaram ele. Então por aqui passavam todas as divindades uma vez por ano para serem adoradas pelo povo babilônico.
Tem uns detalhezinhos que eu coloquei aqui desse portal. Olha só, que lindo. Esse portal, ele era feito com azulejos azuis, celestes, uns azul brilhante. E eles tinham desenhos em alto relevo de vários animais. Deixa eu ver se tem. Esse aqui é uma ilustração de algumas pessoas passando nesse cortejo. Então eles só ilustraram também nesse portal como era o cortejo. Hoje a Babilônia é essa aí. Aquela potência mundial, riquíssima, militar, é isso aqui hoje. A Babilônia, só para terminar essa parte histórica aqui, não tomar muito tempo, mas faz parte da mensagem que eu vou falar. A Babilônia, ela foi dominada recentemente, né, alguns anos atrás, por Saddam Hussein, até 2003. Saddam Hussein, nos anos 70, ele construiu um prédio gigantesco, um palácio em cima das ruínas da Babilônia, porque ele se autoproclamava sucessor de Nabucodonosor. Então ele achava que ele era Nabucodonosor III, quarto, quinto. Então ele fez um palácio lá em cima e ele queria ser adorado por eles. E ele era um país fechado, ou seja, arqueólogos, historiadores do mundo todo não podiam entrar no Iraque para poder fazer descobertas. Aí o que aconteceu? Guerra do Iraque, em 2003. Os tanques norte-americanos entraram e sem querer, e é verdade, eu não estou eu não estou falando brincando, mas foi sem querer, os tanques dos exércitos destruíram muitas relíquias da Babilônia. Sem eles saberem que eram relíquias, eles destruíram sem querer. E o que aconteceu depois? Teve várias guerras no Iraque, e hoje o Iraque é dominado pelo Estado Islâmico. Ou seja, a gente vai demorar um pouquinho para entrar arqueólogos ali, historiadores, para pesquisar sobre a Babilônia. Eu acho que daqui uns anos para frente a gente vai descobrir bastante coisa. Mas por enquanto é o que a gente tem de informações. Em 598 a.C., Jerusalém foi sitiada. E os hebreus foram levados prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Em 539 a.C., o rei Ciro conquistou a Babilônia. E ele recebeu uma mensagem de Deus que ordenava libertar os hebreus. E libertar e deixar eles irem para Jerusalém novamente. Aí que entra esse pedaço de argila aqui. Esse pedacinho de argila se chama cilindro de Ciro. Ele foi criado nos primeiros anos que Ciro entrou na Babilônia e tirou Nabucodonosor, e tirou aquele reinado de Nabucodonosor. Ciro dominou a Babilônia. E nesse momento ele manda criar esse cilindro. E qual é o interessante desse cilindro? Tem várias informações do reinado de Ciro. Um deles é a genealogia de Ciro. Mas o mais espetacular desse cilindro é que nele está descrito que o relato da repatriação política dos hebreus a Jerusalém. Está escrito aqui, nesse cilindro de Ciro. Então, nesse cilindro de Ciro, você pode depois ver na sua Bíblia, Esdras, capítulo 1. Você vai ver a descrição do que está escrito aqui nesse cilindro de Ciro. Ou seja, é sensacional que a história se encaixa perfeitamente com a nossa Bíblia. Amém? Deus é perfeito. Mas vamos voltar um pouquinho antes de Ciro dominar a Babilônia, alguns anos. Jerusalém e o templo foram destruídos. Nos primeiros capítulos de Daniel, a gente vê o povo ali, prisioneiro na Babilônia. E o que acontece? Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Depois que ele interpreta esse sonho, o rei fica impressionado e reconhece para Daniel, o seu Deus é o Deus dos deuses. Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Mas depois de um tempo, o rei Nabucodonosor manda erguer uma estátua de ouro de 27 metros de altura. A ordem era que toda a população, todo mundo, ao ouvir os instrumentos musicais, eles todos deveriam se curvar e adorar a imagem que Nabucodonosor mandou criar. Quem não adorasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. Os hebreus, como eles foram transportados para a Babilônia, eles estavam longe da casa deles.
Os hebreus estavam numa terra estranha. Tudo bem, é uma terra linda. A Babilônia era perfeita, era uma cidade super moderna na época. Era rica, não faltava nada. Mas era uma terra estranha, eles não estavam na terra deles. E eles tinham que ali, na Babilônia, provar a fidelidade que eles tinham com Deus. Se eles se curvassem à estátua de ouro, eles não teriam problema nenhum. Se os hebreus se curvassem à estátua de ouro, eles não teriam problema na Babilônia. Mas, se eles se curvassem, eles teriam um problema com Deus, porque eles estariam quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante do Senhor. Se eles não se curvassem, seriam atirados na fornalha. Então eles tinham esses dois lados. Qualquer um deles, eles iam se dar mal. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao Senhor. E não se curvaram à imagem que Nabucodonosor mandou criar. Os três, eles conheciam a história de Moisés. Eles não viveram a história de Moisés ali, pessoalmente. Mas eles sabiam que o povo hebreu, os antepassados deles, passaram no Mar Vermelho. Eles sabiam das histórias que Deus se fez ali numa coluna de fogo, levando os hebreus durante o deserto à noite. Eles conheciam as histórias dos milagres. Eles conheciam a história que eles foram libertados do Egito. E eles sabiam da história da mesma forma que a gente sabe. Nós não estivemos ali. A gente não atravessou o Mar Vermelho. Nós sabemos da história. Nós lemos e temos fé. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham fé. Eles não negariam Deus, porque eles tinham fé em Deus. Em agosto do ano passado, uma família síria, recém-convertida ao cristianismo, foi pega pelos rebeldes do Estado Islâmico. A família sobreviveria se negasse a fé que eles tinham em Deus, em Cristo, e voltassem a adorar o islamismo. Eles seriam poupados. E os rebeldes pegaram e falaram para os pais daquela família: vocês vão voltar para o islamismo e negam a fé que vocês têm hoje? Os pais: não, nós não vamos negar. Foram numa criança, o filho deles, 12 anos de idade, perguntaram para a criança: você nega a fé que você tem hoje e volta para o islamismo? A criança disse: não. Os rebeldes assassinaram aquela criança de 12 anos na frente dos seus pais e mataram toda a família. Essa família hoje dorme no Senhor, aguardando a volta de Cristo, porque eles tiveram fé em Deus, foram colocados à prova, e eles ali morreram por acreditar em Cristo e não negar a fé no Deus Santo e maravilhoso. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam passando pelo mesmo dilema. Pelo mesmo dilema. Que mal há você se curvar rapidinho a uma estátua? Que mal há? Esse gesto salvaria a vida deles. Esse gesto pequeno salvaria a vida deles, dos três. Mas é um pequeno gesto que acabaria com a fé deles. Quantas vezes a gente nega Cristo? Quantas vezes a gente nega a nossa fé? E às vezes a gente nem percebe. Quantas vezes nós negamos quando vivemos em pecado e rejeitamos o perdão de Deus? Negamos quando não seguimos os seus ensinamentos. Nós negamos quando deixamos de dobrar os nossos joelhos para pedir para que Deus abençoe as nossas vidas, porque a gente acredita que nós mesmos vamos solucionar os nossos problemas. A gente vai dar um jeito. A gente não dobra mais os joelhos para pedir a Deus. Ou não dobramos nossos joelhos para agradecer a Deus o que a gente tem. Isso é negar a Deus. O amor a este mundo sufoca o nosso amor de Deus. O nosso amor por Deus. 1 João 2, versículo 15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A explicação está no versículo 16, o próximo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aí João diz no versículo 17, por que é perda de tempo amar esse mundo? Por quê?
o mundo e a sua cobiça passam. Imagine vocês agora, vamos fazer umas contas? Você trabalhou até agora, a tua vida, a tua família. Junta todo o dinheiro que você tem, vende tudo que você tem, seus carros, suas casas, pega todo o dinheiro. Você investiria na Petrobras hoje? Todo o dinheiro que você tem? Você faria isso? Você faria? Você investiria seu dinheiro em alguma empresa que você sabe que vai falir? O dinheiro das suas economias todas, da tua vida inteira. Você compraria uma passagem para um navio que está afundando? Você entraria nesse navio? Esse mundo que a gente conhece hoje, ele está acabando. Ele vai morrer, ele será destruído. E se você estiver com ele, o seu coração estiver com este mundo, você vai morrer, vai ser destruído com ele. O versículo 17 termina assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje as pessoas se curvam a tudo o que pode proporcionar pequenos momentos de alegria e falsas seguranças. Os romanos, eles tinham vários deuses. Eles tinham templos dedicados a deuses. Os babilônicos também tinham vários deuses. Tinham deuses da beleza, da guerra, do sucesso, da riqueza, da saúde, da fertilidade e muitos outros. O nosso mundo hoje é uma grande Babilônia. A lógica da sociedade é que se a pobreza restringe, então a riqueza liberta. Então a busca pela riqueza é primordial, acima de qualquer coisa, porque ela vai trazer liberdade. O mundo criou mecanismos para a busca do sucesso, da beleza, da saúde e do dinheiro inconscientemente. Nós somos treinados desde crianças para sermos autossuficientes em tudo. Queremos ser os deuses de nossas vidas e dos nossos destinos. Somos criados pela mão de Deus, a sua imagem. Guarda isso. Você foi criado pela mão de Deus, a imagem de Deus. Você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, está no seu DNA que você quer buscar ter mais vida. Você quer viver mais anos. Você quer viver mais. E por isso que a humanidade busca na medicina, na tecnologia, nos avanços que nós temos, vivermos mais. Porque a gente tem a vontade interna de querer viver mais. Então o que acontece? Antigamente se vivia, há muitos anos atrás, 40, 50 anos de idade. Hoje se vive 100 anos, 90. Nós queremos viver mais porque está em nosso DNA a busca pela vida eterna. Buscamos a felicidade a qualquer custo, porque em nosso DNA buscamos a felicidade plena, que só é encontrada em Cristo. Buscamos a riqueza para suprir todas as nossas necessidades. A riqueza proporciona a gente buscar suprir as nossas necessidades, para a gente não ter mais problema, nem preocupação com nada. Porque como filhos de Deus, nós buscamos a nossa morada original, que é a Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém não faltará nada, nunca mais teremos fome, não teremos necessidade de mais nada, porque teremos tudo. Todos os humanos buscam Deus inconscientemente, mas não sabem onde encontrar as respostas para os seus anseios. É incrível isso. Não só nós aqui, o mundo inteiro, todos os humanos, eles buscam felicidade, eles buscam riqueza, eles buscam saúde, eles querem viver mais, porque está no DNA deles. Todos somos filhos de Deus, mas eles não sabem o caminho para chegar a Deus, a resposta para os seus anseios. A mesma forma aconteceu lá em Êxodo 32. Lembra da história? Moisés subiu o monte. Ele demorou demais. O povo adorava a Deus e adorava a Deus. Mas o povo estava tão ansioso e queria colocar suas angústias em alguma coisa. Então Arão construiu um bezerro de ouro para o povo adorar e colocar suas angústias nesse bezerro de ouro. A mesma forma acontece hoje na nossa sociedade. Mas irmãos, conquistar o sucesso,
conquistar riqueza, conquistar educação, conquistar saúde, beleza, é pecado? É pecado a gente ter isso? É idolatria termos riqueza, educação, saúde, beleza? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram homens bonitos e homens inteligentes. Daniel capítulo 1, versículo 4. E mais, as meninas, as mães vão falar, nossa, esses caras eram os caras que as minhas filhas deveriam namorar para casar. Porque eles eram bonitos, inteligentes e mais, olha só. Quando Daniel, um tempo atrás, interpretou o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor transformou Daniel em governador da província da Babilônia. O que Daniel fez depois? Colocou os caras que ele tinha mais proximidade. Ele ordenou Sadraque, Mesaque e Abednego para serem administradores da província da Babilônia. Os caras eram hebreus e eles eram administradores da província da Babilônia. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego eram bonitões, eles eram inteligentes, eles eram ricos, tinham boa educação, eles tinham uma saúde impecável, eles eram tudo de bom. E olha só, eles eram parte de uma elite da sociedade babilônica. Eles estavam acima de muitos babilônicos na época. Eles eram a elite. Mas qual que é a diferença desses três? A diferença é que eles amavam Deus em primeiro lugar. E eles tinham tudo isso também. Eles trocariam tudo o que eles tinham. Eles trocariam a beleza que eles tinham. Eles trocariam a inteligência. Eles trocariam a riqueza. Eles trocariam a saúde deles. Para continuar tendo Deus nos seus corações. Infelizmente, muitos trocam Deus por todas as outras coisas que não fazem sentido. Nabucodonosor mandou chamar os três e perguntou: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem à imagem de ouro que eu ergui? Se não adorarem, serão atirados na fornalha e irão morrer. Nabucodonosor tentou intimidar eles, falando, vocês vão morrer se vocês não se curvarem à imagem que eu construí. Mas não adiantou nada. Eles estavam tão confiantes que eles falaram o seguinte, em Daniel 3, versículo 16 e 18. Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Eu imagino os três calmos, serenos e confiantes, sem medo nenhum, falando diante do rei. E a forma com que eles falaram, eles já sentenciaram a vida deles. Eles desafiaram o rei Nabucodonosor. Eles sabiam que depois de terminar a frase que eles estavam falando, eles seriam atirados na fornalha. Eles sabiam disso. E eles não se importavam se eles morressem na fornalha, porque eles não sabiam que eles iam ser libertos. Eles poderiam ser libertos, mas eles não sabiam. Eles iriam morrer queimados, tendo a fé em Cristo em seus corações. O fogo da fornalha estava tão quente, e o ódio de Nabucodonosor estava tão grande, que ele mandou que as chamas da fornalha fossem aquecidas 7 vezes mais. Foram designados os guardas mais fortes para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego e levar para dentro, serem atirados dentro da fornalha. E esses guardas mais fortes da Babilônia não suportaram o calor da fornalha e morreram quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas algo inacreditável aconteceu. Nabucodonosor estava fitando os três lá dentro, olhando os detalhes, e percebeu que as cordas que envolviam os braços deles foram queimadas. Mas ele percebeu que só as cordas queimaram. E eles ficaram libertos ali dentro da fornalha. E eles estavam tranquilos, nada queimava eles. Aí ele olhou melhor
E ele percebeu que tinha uma quarta pessoa dentro da fornalha. E os 4 estavam tranquilos lá dentro. Eu imagino que os 4 estavam ali se olhando e tranquilos. E o fogo ali escaldante, 7 vezes mais forte do que o comum. E nada acontecia a eles. Nada. Nabucodonosor descreve como era essa quarta pessoa que estava dentro da fornalha. Nabucodonosor descreve como se fosse com a aparência do Filho de Deus. O Senhor Jesus, o nosso Deus maravilhoso, quando a gente está passando por angústias, Ele coloca o seu anjo ali, Ele está ali do seu lado. Você pode passar por qualquer problema na tua vida, meu irmão. Eles estavam numa fornalha. E Deus estava ali, na fornalha com eles. Você às vezes acha que você está sozinho no problema que você estiver enfrentando. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, em nome de Jesus. Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema. Está falando para a gente essa manhã. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa, em nome de Jesus. Ele está falando isso aqui, é uma promessa quando a gente estiver enfrentando os problemas. Deus estará ali segurando a gente com a sua mão vitoriosa. Qual o tamanho do teu problema, meu irmão? Qual o tamanho do teu problema? O que você está enfrentando hoje? Qual a sua aflição? O que está se passando no seu coração? O inimigo não vai tocar a tua vida, em nome de Jesus. O inimigo não vai tocar a tua família, não vai tocar os teus filhos, não vai tocar nos seus planos, não vai tocar na tua vida em nome de Jesus, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Deus promete que vai atravessar um rio perigoso e vai com a gente. Deus promete que se a gente andar pelo fogo, Ele vai estar lá com a gente. Então não é para a gente ter medo em nome de Jesus. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, em nome de Jesus. Lá no final, versículos 16 e 17, uma promessa para nós, que eu li no começo da mensagem. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, em nome de Jesus. Se você tem chorado, se você tem sofrido, Deus está ali para enxugar as tuas lágrimas. Até o rei Nabucodonosor, um idólatra, ele reconheceu o poder do Deus verdadeiro, em Daniel 4, versículo 26 ao 28, para a gente finalizar. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dos três e comprovaram. Eu fiquei imaginando eles colocando a mão nos três, pegando o cabelo deles, para ver se tinha chamuscado alguma coisa. E não tinha chamuscado nada, não tinha nada, nem nas roupas deles. Eles comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor:
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Palavras de Nabucodonosor. Nós somos filhos de Deus. Esse é o nosso Deus. É aquele Deus, é o mesmo Deus que é hoje em nossas vidas. Ele vai te livrar, meu irmão, do problema que você estiver enfrentando. Ele vai te livrar da situação que você estiver enfrentando na tua vida. Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar vitória. Você tem sonhos na tua vida? Se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai realizar esses sonhos. Ele vai ver a tua fé, Ele vai saber que você tem fé nele, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Há 11 anos atrás, e esse é um testemunho que eu vou contar, há 11 anos atrás aconteceu um fato comigo que eu nunca contei para a igreja. Há 11 anos atrás, esse ano, eu estava no último ano de faculdade. Eu nunca contei para a igreja porque eu podia ter contado no dia seguinte para a igreja isso. Mas eu sou às vezes eu sou cético em algumas coisas. E demorou 11 anos para eu ter coragem de contar essa história para os irmãos. Era o meu último ano de faculdade. Eu estava no segundo semestre já. E eu estava passando por muitos problemas ali na faculdade, muito estresse. Foi uma época que eu fui até para o hospital, palpitação no coração, preocupação. E eu estava passando por muitos problemas assim, trabalho, estresse. Enfim, era muita pressão na minha vida naquela época. E estava terminando o ano dos 4 anos de faculdade. E para quem fez faculdade sabe que o último ano é muito tenso. E para mim estava sendo muito tenso ali. E eu teria uma prova no dia seguinte. Era de noite. E eu até falei para minha avó e para o meu avô, eu dormia na casa deles, né? Num quarto deles, da casa dos meus avós. Meus pais moravam no fundo da casa. E eu dormia ali no último quarto. Quem conhece a casa da minha avó, no corredorzão, o último quarto. E eu falei para minha avó e meu avô, eu vou ficar estudando até tarde da noite. E fiquem tranquilos, não precisa ir lá apagar a luz, nem nada. Fiquem tranquilos, pode dormir porque eu vou estar estudando. Eu estava lá estudando tudo, mas estava muito cansado. Eu estava extremamente cansado. E eu não aguentei. Falei, vou apagar a luz e vou deitar, né? Apaguei a luz. Aí você sabe, quando você está passando por algum estresse, preocupado com alguma coisa, você consegue dormir? Eu não consigo. Então eu estava muito estressado naquele dia, deitei a cabeça. Eu apaguei a luz do meu quarto. Aí meus avós tinham o costume de deixar uma luz da casa acesa, porque eles tomam um remédio de noite. Então a luz da cozinha entrava no meu quarto. E eu estava do outro lado da parede, então eu via a porta do outro lado. Eu estava deitado, irmãos, e entrou um vulto dentro do quarto, pela porta. E eu estava deitado, imobilizado, eu não consegui pensar em nada. E esse vulto entrou, eu não consegui ver o rosto, não consegui ver nada. Eu só sabia que era um vulto ali, como se fosse uma pessoa, e entrou dentro do quarto, sentou do meu lado da cama, colocou a mão no meu peito e falou, dorme em paz e fica tranquilo que tudo vai dar certo. E eu dormi. Aí, no outro dia eu acordei e fui lá na minha avó e falei, você não entrou no meu quarto ontem à noite? Ela falou, não entrei. Ela falou, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, então, vó, aconteceu um negócio estranho, mas eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu estava muito cansado e imaginei alguma coisa. Eu sonhei isso. Daí eu expliquei para ela como aconteceu. Daí ela falou para mim, você teve medo quando aconteceu isso? Eu falei, não, eu não
tive medo, mas eu dormi depois tranquilo. Eu não tive medo, não falei nada, simplesmente aconteceu isso. E eu não vi rosto nem nada, só aconteceu isso. E minha avó falou para mim, Thiago, fica tranquilo, se você dormiu em paz e foi tranquilo, você não teve medo, então é uma coisa de Deus, fique em paz. E eu fiquei em paz, eu fui trabalhar. Aí que começa algo sensacional. A minha avó disse para mim depois que ela ficou muito preocupada comigo, porque pensou que podia ser algo até maligno ali. Podia ser alguma coisa ruim. E ela falou para mim, ficar tranquilo para eu poder ficar em paz mesmo, né? Talvez ela estivesse orando por isso e tal. Naquele dia em especial, meus avós tinham o costume de todo mês irem dormir na casa do tio Walter e da tia Cidinha. Eles iam para lá uma vez por mês e dormiam na casa lá em Hortolândia. E meus avós pegaram e foram para Hortolândia. Passaram lá a tarde toda e iam dormir lá. Era tardezinha. Aí, minha avó, e era incomum isso acontecer, minha avó pegou e falou, não, Euclides, vamos voltar para casa, a gente não vai dormir aqui essa noite. Vamos voltar para casa, eu quero voltar para casa. E meu avô, poxa, mas por que a gente sempre dorme aqui? Não, vamos voltar para casa. E a minha avó disse que a Cidia falou, mas poxa, o quarto está pronto aqui, o Walter gosta tanto que vocês fiquem aqui, a gente vai ficar chateado se vocês forem embora. Não, mas a gente vai embora. E eles foram embora de tardezinha. Nesse mesmo tempo, vocês lembram do Diácono Noel? Algumas pessoas vão lembrar. Quem lembra do Diácono Noel? A diaconisa Nair, que dormiu no Senhor. Hoje, ele é o presbítero Noel. Ele está em Itatiba, né? Sempre que eu vou lá, eu abraço ele e eu lembro dessa história. Diácono Noel, no exato momento que minha avó estava voltando, ele tinha almoçado com a diaconisa Nair. E ele foi tirar um cochilo do sofá da casa dele. E ele diz, o relato dele, que ele foi acordado do cochilo dele. E uma ordem para ele. Vá na casa da irmã Geni agora. Vá agora para lá. E fale sobre anjos. Porque ela está incrédula. Vá lá na dona Geni agora. E fale sobre anjos. Só isso. O Diácono Noel pegou e falou para Nair, Nair, eu tenho que ir na casa da irmã Geni. A Nair, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, eu ouvi uma voz, e como se fosse Deus falando para mim, eu tenho que ir lá agora e tenho que falar sobre anjos. Eu não sei por quê, mas eu tenho que falar sobre anjos. O Diácono Noel, minha avó conta que ele estava sem carro aquele dia, porque a Daniela estava com o carro dele. Ele pegou dois ônibus, e foi da casa dele para a casa da minha avó ali no Jardim Olina. E quando ele chegou junto com a minha avó. Chegou juntinho. E minha avó, Diácono Noel, tudo bom? Vim fazer uma visita. Aí minha avó disse que o Diácono Noel estava estranho, porque ele não estava muito amigável. Disse, tudo bom, tudo bom. Vamos entrar? Vamos. Ele entrou na sala, sério, não falou nada. Pegou a Bíblia dele e foi folheando. Folheando. Olha aqui, irmã Geni. O anjo, Deus mandou o anjo para Maria. Olha aqui, Deus mandou o anjo para José. E foi falando várias passagens de que Deus mandava o anjo para os seus filhos, por algum motivo. E minha avó falou, mas Noel, por que você está falando isso para mim? Aí o Noel não sabia explicar, mas ele falou, Deus mandou falar isso para você. E a minha avó falou, então está explicado tudo, Diácono Noel. Porque eu estava incrédula, e ela contou toda a história que aconteceu comigo na noite anterior. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Comprovação. Comprovação. Se o Diácono Noel e minha avó não tivessem participado dessa história, eu não estaria contando essa história para vocês hoje. Essa história morreria comigo. Mas eu tenho fé que Deus mandou um anjo naquela noite para mim. E é um fato extraordinário. Quem for cético, como que minha avó ia conversar com o Diácono Noel e eles iam se encontrar e ia falar uma história tão excepcional. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, meus irmãos. O Fábio falou para mim uma vez, ficou gravado para mim, ele disse que fala com a Ju, falando que se nós tivéssemos olhos
espirituais aqui, se todos tivéssemos olhos espirituais agora, nós veríamos uma legião de anjos aqui, ao redor de cada família, cada pessoa aqui, protegendo as suas vidas. Batalhas estão acontecendo ao nosso redor. Você está indo para o trabalho sozinho, mas tem uma legião de anjos ali protegendo você contra as garras do inimigo. Você está na tua casa, você, sua esposa, seus filhos, tem uma legião de anjos ali que Deus mandou para proteger a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero que você coloque no seu coração agora, se você tem alguma missão na tua vida, algum objetivo, alguma coisa que está atrapalhando a tua vida, algum sentimento triste que está te acometendo. Se você está triste hoje, se a sua fé está baixa hoje, vamos pedir para Deus que Ele faça milagre na tua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos agora. Ó Pai Santo e Todo-Poderoso, Pai, aqui estamos, Senhor, todos nós, ouvindo a Tua Palavra Santa, meu Pai. Nesse momento aqui a gente não pode ver, mas o Senhor Jesus está aqui na nossa presença hoje. Ele está assistindo às nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está ao nosso redor aqui, tocando os nossos corações. O Espírito Santo está em nossas vidas hoje. Pai Santo e bendito, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados para que a gente possa se aproximar do trono hoje. Meu Pai do céu, abençoe os desejos de cada um aqui. Abençoe, Senhor, as ideias, Senhor, as famílias. Abençoe os desejos, abençoe os projetos. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão doentes, que sejam curados. Abençoe aqueles que estão em depressão, que sejam abençoados por Ti e libertos. Pai Santo, mande, Senhor, um anjo do lado de cada um de nós. E que se a gente passar pelo fogo, o Senhor estará conosco. Se passarmos pelo rio, o Senhor estará nos protegendo. O Senhor está com a sua mão direita em nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Pai Santo e bendito, nós somos os Teus filhos e buscamos a Ti, Senhor. Não temos outros deuses desse mundo em nossas vidas, temos somente a Ti, Senhor Jesus. Abençoe essas famílias, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou,
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Esse é o momento da oração. E tudo que nós ouvimos nessa manhã, a Babilônia tem se expandido. Está muito fácil hoje para qualquer um. Todos estamos expostos aí a violências, às drogas, à pornografia. E ouvimos também na lição, aquele que tem fome e sede de justiça e quer viver na presença de Deus de forma santa, esse vai ter experiências como o Tiago teve com Deus. Deus vai mostrar a ele, né? Então nós vamos orar nessa manhã, nós vamos orar agora. Você, jovem, que está exposto a todo esse tipo de coisa, seja fiel, como Daniel e seus companheiros. Deus tem muita coisa para ti, para fazer na tua vida, para te abençoar. Continue sendo fiel a Ele. E Deus vai estendendo sua mão. A cada dia você vai sendo um vencedor. Os pastores, por favor, venham à frente. Esse momento da oração, momento de entrega, de buscarmos essa força em Deus. Se você está sofrendo por alguma coisa, está fraco em alguma situação, venha receber a oração da fé, creia em Deus. Esse é o momento da fé, da oração. Coloque aqui no altar do Senhor o que você está sentindo. Coloque-se diante de Deus. As suas fragilidades, a sua enfermidade, tudo. Esse é o momento da fé, da oração. Nós estamos aqui só para te ajudar. Nós, os pastores, estamos aqui para orar por você. Mas é a sua fé,
É o seu compromisso agora. Vem à frente e toda a igreja de Deus agora vai se ajoelhar, vai se colocar diante desse Deus maravilhoso. Vamos orar? Oremos todos então. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo o meu coração. A ti, meu Pai, viverei a cada dia, para alegrar-te, meu Senhor. E quando te encontrar, será eterno e ó, tão grande é teu amor por mim, preciso de ti. E tão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás. E o que sentes por mim, sei que permanecerá, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo o meu coração. A ti, meu Pai, viverei a cada dia, para alegrar-te, meu Senhor. E quando te encontrar, será eterno e ó, tão grande é teu amor por mim, preciso de ti. E tão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás. E o que sentes por mim, sei que permanecerás, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, eu te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei.
Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Já estamos encerrando, irmãos. A irmã Alaedes pede oração pela sua irmã Alda. Ela fará uma cirurgia em Presidente Prudente. Ela amputará 3 dedos do pé. Então eu peço, então, pastor Edmilson, faça essa oração. Toda a igreja, então, juntamente comigo, erga sua mão e vamos orar pela Alda, irmã da diaconisa Alaídes. Santo e poderoso Deus, estes sinais seguirão aos que crerem. Pai, a tua serva, a diaconisa Alaídes, ela crê. E nós estamos intercedendo agora, especificamente pela irmã dela, a Alda. Toca com teu poder, com teu amor e com a tua graça. Que tudo corra bem e que nesta vida, neste desafio, o teu nome, uma vez mais, seja exaltado e glorificado. Sê com teus filhos, fortalece e abençoa a tua serva, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou fazer a última oração. E desde cedo na escola bíblica, quem não vem perde. Mas a forma com que Deus nos tratou. A gente começou hoje cedo em Mateus capítulo 5, dizendo que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. E Deus terminou o nosso culto dizendo que, em Apocalipse 7, nunca mais teremos fome. Nunca mais teremos sede. Quando se cumprir plenamente a justiça do nosso Deus para os salvos. Não perca essa esperança. Continue firme na sua fé. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela forma com que nos trata. Obrigado pelo testemunho que ouvimos através do Tiago. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia que nos alcançam a cada manhã, são renovados incessantemente. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. Tu és bom a cada manhã, tu és bom todo o tempo, tu és bom todos os dias. Obrigado porque aqui nós chegamos, apesar das lutas, apesar dos desafios, apesar das enfermidades, apesar dos inimigos, nada e ninguém nos deteve. Nós viemos te adorar, Pai. Em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo, fortalece a tua igreja, nos leve em paz para as nossas casas, continua conosco ao longo desse dia. Pai, abençoa todos os teus filhos. E agora eu me despeço dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, os irmãos que fazem parte do conselho, eu peço que permaneçam